Definição. Então, começarei a aula com a seguinte definição. A função logaritmo natural é a função denotada por Ln. E aí, uma função ela está definida quando eu digo quem é seu domínio, seu contradomínio e sua lei de formação. Então, ela é Ln de 0 mais infinito em R, tá? Função denotada por Ln que vai de 0 mais infinito em R, intervalo dos positivos nos reais, cuja lei de formação é dada por Ln de x igual a integral definida de 1 a x da função 1 sobre 1, qualquer que seja o x positivo. Então, essa é a função logaritmo natural. Essa função aqui. Ela é a integral de 1 a x de 1 sobre 1 em qualquer que seja o x positivo. A integral está bem definida, porque essa função ela é contínua. Tá? Então, primeira conclusão é que daí, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, daí, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, logaritmo natural é diferenciável com a derivada do logaritmo natural em x igual a 1 sobre x. Exatamente. Que é a deriva integrando isso para qualquer que seja x positivo. Então, logo, a derivada do logaritmo natural de x é um número positivo, qualquer que seja x positivo, e assim a função logaritmo natural ela é estritamente crescente aonde? No intervalo dos números positivos. Tá? Bom? Bom? Portanto, você tem o seguinte. Quem é logaritmo natural de 1? Tá? Logaritmo natural de 1, você já sabe. Quem é? É 0. Tá? Logaritmo natural de 1 é 0. Segundo. X maior que 1 implica logaritmo natural de x maior que logaritmo natural de 1. Que a função é estritamente crescente. Ou seja, isso implica que logaritmo natural de x é maior que 0. E logaritmo natural de 1 é 0. Então, se x é positivo, logaritmo natural de x é... Se x é positivo, não, perdão. Se x é maior que 1, logaritmo natural de x é positivo. Agora, x positivo e menor do que 1,
logaritmo natural de x é menor do que logaritmo natural de 1. Porque ela é estritamente decrescente. Veja, logaritmo natural de x ela é menor que 0. Então, x maior do que 1, logaritmo natural de x positivo. X entre 0 e 1, logaritmo natural de x é negativo. Além disso, porque a derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x, qualquer que seja x positivo, e sendo a função 1 sobre x uma função de classe C infinito, porque ela tem todas as derivadas, o logaritmo natural é de classe C infinito, com a sua derivada de classe C infinito, quer dizer, é de classe C infinito, eu nem preciso dizer aonde, que é em todos os pontos do seu domínio, tá? É de classe infinito, todos os pontos do seu domínio, com a sua derivada segunda em x igual a quê? A derivada da derivada primeira, que é quanto? Menos 1 sobre x2, qualquer que seja x positivo. Logo, a derivada segunda é um número negativo, qualquer que seja o x negativo. E, assim, a função logaritmo natural, ela é estritamente convexa no seu domínio. Ela é uma função cujo gráfico tem ao longo do domínio com cavidade voltada para baixo. Tá? Ela é uma função estritamente crescente e tem isso. Agora, antes de continuar e ver propriedades, vamos explorar isso aqui, ó. Vamos explorar isso aqui. Então, para f de x igual a logaritmo natural de, por exemplo, x3 menos 4x2 mais 6x menos 1. Então, isso aqui é uma função diferenciável, porque é composta de duas funções diferenciáveis. Então, tem derivada. E quem é a derivada? Quem é? Derivada de f em x. Quem é? Regra da cadeia. É a derivada do logaritmo natural aplicada no polinômio. Então, é 1 sobre x3 menos 4x2 mais 6x menos 1, vezes o quê? A derivada do polinômio, que é quanto? 3x2 menos 8x mais 6. Tá? Entendido? Tá bom? Bom? Outro exemplo. Para f de x igual a, vou ver aqui, logaritmo natural de, olha esse exemplo, ó, x2 menos 4 sobre x2 menos 8. Tá? Então, quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x é o inverso disso aqui, né? E aí eu já vou botar logo o inverso disso aqui. Não, vamos botar o inverso, tá, para você entender. 1 sobre o quê? x2 menos 4 sobre x2 menos 8 vezes o quê? Vezes a derivada disso aqui. Que dá quanto? Que dá 2x vezes quanto? x2 menos 8 menos o quê? Menos o quê? x2
menos 4 vezes 2x sobre o quê? x2 menos 8 ao quadrado. Tá? Que é igual a... Aí fica 1 sobre x2 menos 4 vezes... Agora, eu não vou fazer multiplicação não, vou deixar. 2x vezes x2 menos 8 menos o quê? x2 menos 4 vezes 2x sobre x2 menos 8. Certo? Porque quando eu multiplico aqui, aqui, dá isso. Que é igual a... Ó, agora, multiplique esse por esse. Vai ficar 2x sobre x2 menos 4. E multiplique esse por esse dividido por x2 menos 8. Vai ficar menos 2x sobre... Grave isso aqui. Anote esse exemplo. Espero que você lembre, eu vou explorá-lo. Eu explorarei este exemplo mais à frente. Tá? Dá. Olha aqui, 2x sobre x2 menos 4 menos 2x sobre x2 menos 8. Exatamente o próprio está aqui, porque quando você pega isso aqui, fica x2 menos 4 vezes 2x sobre x2 menos 8. Vezes 1 sobre x2 menos 4, cancela, dá isso aqui. Tá certo? Agora, tem um exemplo, tem um negócio que eu quero ver com você. É o seguinte, ó. Tá? Veja bem. A função logaritmo, olha aqui, por favor. O logaritmo natural de x está definido para todo x positivo, somente. Não está definido para x negativo. Nem há como definir, porque integral de 1 a x, x negativo, vou passar por um ponto que está fora do domínio da 1 sobre u, que é 0. Não faz sentido, tá? Ainda não. E nem fará, nós veremos, tá? Não faz sentido e nem fará. No cálculo 2 você vê que não faz sentido. Então, é integral, é porque eu tenho que usar aquele resultado, né? Essa função, essa definição, ela está sendo possível porque diz que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo, ela possui integral definida, ela integrava a rima, tá bom? Então, grave isso aqui, ó, grave isso aqui. X maior do que 1, logaritmo natural de x é positivo, x entre 0 e 1, logaritmo natural de x é negativo, ela é estritamente convexa. Então, deixa eu apagar isso aqui. Você tem, né, esse aqui não, eu vou deixar, deixa isso aqui por enquanto, vou apagar esse exemplo. Tá? Agora, observe essa função aqui. Tá? Seja f de r asterisco em R, seja f de r asterisco em R, dada por f de x igual a logaritmo natural do módulo de x. Qualquer que seja x diferente de zero. Aqui está bem definido. Porque se x é diferente de zero, o módulo de x é um número positivo, certo? Então, olha, se x é diferente de zero, o módulo de x é um número positivo. Então, essa função está bem definida. Mas eu tenho o seguinte, ó. Quem é f de x, dada por partes? É o logaritmo natural de x no intervalo aberto dos positivos, e é o logaritmo natural de menos x
no intervalo aberto dos negativos. Então, em cada um desses intervalos abertos, a função f coincide com uma função diferenciável. Então, a f é diferenciável e a sua derivada em cada intervalo aberto é a derivada de cada uma dessas funções nesse intervalo aberto. Então, daí, você tem o seguinte, que a f é diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, que é R asterisco, com quem é a derivada da f em x. Olha que coisa engraçada. No intervalo dos positivos, ou seja, para x positivo, a derivada de f em x é 1 sobre x. Se x é positivo. E, tá certo? Quem é a derivada para x negativo? Regra da cadeia é 1 sobre menos x vezes menos 1. Se x é negativo. Ou seja, isso aqui é quanto? É também 1 sobre x para x negativo. Tá certo? Ou seja, a derivada de f em x é quem? É 1 sobre x. Qualquer que seja o x diferente de zero. Então, essa função aqui, que a logaritmo, preste atenção, observe a sutileza aqui. O logaritmo natural lá está definido para todo x positivo somente. Mas essa função está definida para todo x diferente de zero. E a sua derivada é 1 sobre x. Portanto, meu caro, eu tenho a integral de 1 sobre x, a integral dessa função. E a integral deve ser resolvida no seu domínio. Qual é o domínio da 1 sobre x? R asterisco. E quem é a integral indefinida dessa função? A integral indefinida de uma função é o conjunto formado por cada função cujo domínio é essa função que eu estou integrando, que é diferenciável e cuja derivada é a função que eu estou integrando. Então, daí sai que a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural do módulo de x mais uma constante. Porque essa é a função definida em R asterisco, diferenciável, cuja derivada é 1 sobre x. Porque eu tenho que pegar a integral, as funções da integral indefinida são funções cujo domínio é o domínio da função que eu estou integrando. Então, eu não posso colocar aqui sem um módulo, porque sem um módulo está definida só no intervalo dos positivos. E eu quero a integral definida, as funções da integral indefinida, que é um conjunto de funções, elas precisam estar definidas no domínio da função que eu estou integrando. O domínio delas tem que ser o domínio da função que eu estou integrando. Função 1 sobre x, que é um domínio, R asterisco. Quem é o domínio disso aqui? R asterisco. Sabendo que é uma constante para os positivos e uma constante para os negativos. Tá certo? Então, observe isso aí. Agora, além disso, ó, isso quer dizer o seguinte, ó, pessoal. Isso quer dizer o seguinte. Quem é a integral de, por exemplo, x sobre x2 menos 1, integral em x. Que é a integral disso. Qual é a mudança de variável aqui? Qual é? Lembra que você não tinha essa integral, tinha? Tinha não, agora você tem. Agora você tem essa integral. Antes você não tinha. Agora você tem. Tem a integral dessa função? Logaritmo natural do módulo de x. Então eu faço aqui agora a mudança. Ó. O igual a quê? C ao quadrado menos 1. Com isso, quem é du? Quem é? 2x, 2x. E assim eu vou lá, ajeito. Essa integral fica a integral de quê? De 1/2. Vezes 1 sobre x2 menos 1.